Olá, boa tarde, leitores e leitoras, como vocês estão? Gente, hoje vamos fazer aí o top 10, né, dos livros lidos em 2024. É, lembrando que eu não tenho o objetivo de fazer uma lista com os piores, porque eu acho isso, vou dizer assim, de mau gosto, tá? Mas é aquela questão de que todo livro, ele tem a sua mensagem, tem assim, o seu significado. E por isso eu não acho justo, né, chegar e definir um livro como sendo uma leitura horrível, porque querendo ou não afasta as pessoas, né, de ler aquele tipo de livro. E eu acho que cada um precisa ter sua experiência e você também vai ter a oportunidade de ver uma opinião, né, de repente uma pessoa que tenha lido aquele livro e tenha visto alguma coisa que você não viu. Então é por isso que eu não gosto, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês as 10 melhores leituras que eu tive esse ano. As quatro primeiras, né, os quatro primeiros lugares foram fácil assim de definir, mas do quarto em diante não foi. Até porque a gente tem uma lista ali dos outros 64, né, livros que foram lidos, né, totalizando 74. Ali já é bem complicado, porque tem livros de extremo peso ali dentro, né? E aí você imagina aí tirar desses 74, 10, né? A gente acaba sendo injusto, então assim, não se espantem se eu for injusto, é, mas eu gostaria depois de ver sua opinião, né, a opinião de vocês, no caso, aí, em relação a essa lista. É, e aí eu agradeço, né, sempre que vocês estiverem compartilhando esse tipo de conteúdo, caso gostem, já agradeço aqui agora. E também quero ouvir a opinião de vocês sobre essa lista e também indicações. O canal também, a Leituras S.A., ele tem um foco aí na formação do indivíduo, né, intelectual, filosófica, e a gente sempre traz aqui livros que vai ter a literatura clássica, poemas, poesias, contos, livros históricos, então realmente a gente tem aqui no canal uma abrangência bem bacana. E aí vocês ficam à vontade para indicar, tá? Fazer comentários. Mas o vídeo passado ficou extremamente longo. Eu de forma alguma quero que esse aqui se estenda também da mesma forma, tá? Então eu vou começar aqui a lista sem nenhuma ordem específica. A gente vai realmente começar a ter algo ali mais pesado, né? Mais significativo a partir do quarto, né? Do quarto livro, do quarto colocado. Então, assim, sem nenhuma ordem específica, a gente começa por esse daqui, que, gente, conhecer o Friedrich, né, von Schiller, o Schiller, né, que, para quem nunca ouviu falar dele, ele foi ali da mesma época que o Goethe, um escritor sensacional. Inclusive, esse livro aqui, que se chama A Noiva de Mesina, é um livro que eu fiquei muito, mas muito surpreso, porque é o equivalente a Shakespeare, tá? Se você gosta de Shakespeare, se você gosta de poemas e poesias, pode ler esse livro aqui, da Noiva de Mesina, do Schiller, que você vai gostar, eu não tenho qualquer dúvida, tá? E, gente, é uma história trágica, que você vai ter aí dois irmãos batalhando, né, pela mão de uma moça. E essa história, ela, de uma rixa, né, de uma guerra, ela vai acabar virando uma tragédia. Você vai ter aqui aquele tom trágico que Shakespeare, por exemplo, faria, certo? E outro detalhe importantíssimo sobre esse livro, eu comentei no vídeo sobre os 74 livros lidos, né? E tem um livro lá que é o do Prometeus Acorrentado, que existe uma técnica poética usada na época que se chama coro, que são vozes que ora elas agem ali reforçando uma ideia, reforçando um destino, ora elas agem ali como se fosse o subconsciente, né, do personagem. E aqui o Schiller vai ter esse trabalho de reviver essa técnica. Então, assim, é super pertinente se você gosta de poemas e poesias, para você ver uma utilização mais moderna dessa técnica do coro, tá? E, assim, esse livro aqui, o próprio tradutor, né, no prefácio e pós-fácio, a gente vai ter ali comentários, eles
assim, usando um termo, né, mais popular, eles rasgam seda para o Schiller, e realmente é um autor genial, tá? Não é à toa que ele, nas cartas, nas conversas, rivalizava algumas vezes com Goethe, né? Então, daí vocês tiram o peso desse autor. Passando aqui para o próximo livro. Ah, cara, esse livro aqui é sensacional. Gente, até que tenhamos rostos do C.S. Lewis. Não tem muito assim o que falar sobre a história, porque na verdade aqui vai ser uma reinterpretação, como se fosse uma reestruturação da história de Eros e Psique, mas contada de uma maneira muito mais humana, muito mais moderna, e também o holoforte não fica, né, entre o que seria Psique, né, e o que seria Eros, mas fica na irmã, né, da Psique, que ela não tem esse nome aqui, ele reformulou, né, os personagens e tudo. E, gente, é muito interessante o que é que o C.S. Lewis faz nesse livro, porque ele reavalia aquela ideia que nós temos sobre nós mesmos, de um lado divino e um lado humano, a ponto da gente muitas vezes guerrear com a própria divindade que existe dentro de nós, no sentido que certos comportamentos, certos pensamentos nos impedem às vezes de cometer alguns tipos de ações que gostaríamos de fazer, e o contrário, né? O divino também se sobrepondo sobre o que é humano. E aí a grande questão é que às vezes a gente também quer tanto a questão do poder, tanto o controle, que a gente se esquece que nós somos humanos, né? E esse livro ele vai abordar muito sobre essa personagem feminina aqui, né, que seria a irmã da Psique, sobre a revolta dela contra o divino, né, e também o divino vindo visitar e ela tendo esse histórico de negação, né. E esse é um livro, gente, fantástico. O melhor livro até agora que eu li do C.S. Lewis. Não li ainda no caso, a trilogia cósmica, ainda não li o livro sobre, né, Nárnia, não li nenhum, mas digo para vocês que esse livro aqui é sensacional e ele está mais que merecido aqui no top 10, não poderia deixar de estar. O próximo aqui, esse aqui, assim, eu até rio porque falar desse livro aqui é chovendo molhado, e às vezes as pessoas perguntam assim, olha, eu não gosto de ler, quero começar a ler, quero um livro aí que eu leio, eu tenho certeza que eu vou gostar, e só me vem esse livro à cabeça. E não à toa, tá, gente? É O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. É uma peça, né, de teatro, é um livro que foi feito, né, como uma peça mesmo. E, gente, não tem o que falar. Divertidíssimo, sagaz, você ri com as cenas, né, as peripécias aqui dos personagens. É um livro que mais que conhecido, que na minha opinião, tá, o Ariano Suassuna rivalizou com a figura que ele tanto admira do teatro, que é o Molière, e aqui ele chegou ao nível do Molière sem sombra de dúvidas alguma, porque o que ele consegue fazer aqui de ritmo de personagens, de sagacidades, em termos até algumas vezes de tragédia, é um nível absurdamente afiado. E para vocês terem ideia, a Raquel de Queiroz, ela tem um comentário aqui sobre esse livro, que ela falou que assim que ela aprendeu a ler, o primeiro livro que ela leu foi O Alto da Compadecida. E é aqui que ela descobriu o prazer da leitura, tá? Para você ter ideia do quanto esse livro aqui é sensacional. Se vocês não conhecem, ou se só assistiram o filme, ou só assistiram a minissérie, conheçam, porque aqui é curto, é divertidíssimo, você não vai se decepcionar. Eu já assisti, sou apaixonado tanto pela minissérie quanto pelo filme, né? E aqui é assim, uma maravilha. Eu lia rindo e me divertindo, e vai acontecer isso do começo ao fim desse livro, tá? Ariano Suassuna aqui, assim, me inspiro muito na abordagem dele sobre a nossa cultura, na defesa que tem sobre a nossa cultura. Admiro muito esse personagem, sem sombra de dúvidas, tá?
Gente, esse próximo livro aqui, é, ele são contos, tá? Eu diria para vocês que dos contos que eu já li até hoje, foi um dos os contos que esse autor me traz aqui são dos mais impactantes, os mais diversos e mais bem escritos que eu li até hoje. E eu tô falando aqui de um livro que foi indicado pelos inscritos do canal, nos comentários, que é Kappa, o Levante Imaginário, do Ryunosuke Akutagawa. Gente, não tenho o que falar desses contos, tá? Ele consegue fazer uma dinâmica que é rara, porque ele vai ter uma digressão, né? Em termos de, vamos dizer assim, ser algo mais descontraído e indo para algo mais sério. Então a sensação que você vai tendo aqui é que os contos vão ficando cada vez mais sérios, mas ele não fica aquele sério, vamos dizer assim, muito tenebroso, né? Alguns contos aqui você sente assim um pouco de medo, um pouco de receio, mas aqui no caso começa com Capa, que é um conto divertidíssimo, que tem sim certas sérias reflexões, profundidade. Aí depois ele vai indo ali para o Nariz, que é um conto de um monge, também super divertido. Esse já é um pouco mais descontraído. A gente vai encontrar aqui Rashomon, que é um dos principais contos do Akutagawa, e esse Rashomon ele tem um peso narrativo tão grande que ele não faz tudo em uma história só. Primeiro ele dá uma introdução um pouco mística, um pouco mais séria, e depois vai ficando algo indo mais para aventura, para ação. Assim, é um conto sensacional que vale a pena ser lido e relido, inclusive. Um conto pesadíssimo aqui, que é Inferno, tá? Que me deixou muito abalado. E olha que eu li Lady Macbeth no Distrito de Minsk, né? Que foi uma das histórias que mais me abalou na vida. E aqui ele consegue me abalar praticamente do mesmo nível. E ele vai encerrar indo ali para histórias que hora mistura o fantástico, hora mistura o real. E a última história dele, você sente que é um retrato real que ele passou, como se ele estivesse tendo um pesadelo acordado, né? E ele se encerra assim, de uma maneira bem mórbida. Mas, gente, se você tem interesse pela cultura nipônica, por um autor mais moderno, tá? Nem tão, tá? Porque ele aqui é do século XIX. E você quer conhecer, né, um pouco mais dessa cultura do místico e o fantástico, pode ler a Akutagawa, pode ler também o mestre dele, né, o professor dele, que no caso a gente está falando do Eu Sou um Gato, né, o Natsume Soseki. Então, assim, tá mais que merecido no top 10 e vale muito a pena, tá, você investir nesse livro e conhecer. Aqui eu falei no vídeo passado, volto a repetir. Gente, Clarice Lispector, não tenho o que dizer, tá? Ela, principalmente aqui, que foi o primeiro livro que eu li, eu acho que é o primeiro livro de entrada, assim, que todas as pessoas que querem conhecer as obras dela precisam conhecer, A Hora da Estrela. Gente, o que essa mulher faz aqui nas histórias dela, no livro dela, é impressionante. A Macabeia, né, que é a personagem principal aqui, ela é uma personagem que é construída a partir de uma ideia que a Clarice tem sobre vamos dizer assim, sobre a vida simples, sobre a pobreza, sobre a questão da inocência. Então parece que ela tem essa ideia e ela deixa muito claro que é uma personagem dela. Macabeia nunca existe de fato, mas poderia existir em algum lugar, né? Ela deixa isso também bem claro. E, gente, é aquela mesma característica que a Clarice consegue fazer aqui de uma maneira inigualável, que é misturar o texto com a vida dela, com a existência dela, com a forma dela enxergar aquelas coisas. Tem horas que ela quebra a quarta parede e fala com você, e horas que ela fala, eu poderia muito bem continuar essa parte, mas eu não tô assim me sentindo segura para encerrar, então eu vou assim, encerrar da única forma que eu sei, que é encerrando por aqui mesmo. E são coisas que poderia assim parecer algo amador, né, algo
assim, barato, mas ela faz com uma perfeição que você concorda plenamente com ela. Eu concordo com você, Clarice. É isso que você consegue dizer. E ela encanta porque ela se entrega pro leitor. Ela se desenha junto com todo aquele universo que ela te mostrando e eu assim, fiquei tão surpreso com essa capacidade de escrita, uma metafísica, né? Eu até brinco que eu apelidei ela de a metafísica encarnada, porque ela consegue fazer algo que talvez não, né? Que um único autor assim que eu vi fazer algo tão magnífico quanto foi Fernando Pessoa. Eu digo que ela é um sucessor direto de Fernando Pessoa nesse sentido. Então, assim, eu não sei nem como mais eu posso elogiá-la aqui, né? O trabalho dela, os textos dela e a felicidade que eu fiquei de ter conhecido essa autora, tá? Não sei como expressar melhor. Agora a gente vai indo para os top 4, né? E aqui o negócio fica complicado, né? Na verdade a gente vai fechar agora, vamos ainda para o top 4, tá? Porque falta um livro. Então vamos falar desse livro aqui primeiro, porque esse top 4 aqui, como eu falei, ele é mais certo, né? Ele é algo ali que eu não tenho dúvidas que foram excelentes escolhas e tem uma ordem. Vamos lá. Pronto, antes do top 4, encerrando aqui, né, os 6 melhores, vamos ter aí o Tom Sawyer do Mark Twain. E, gente, esse foi o primeiro livro que eu li do Mark Twain. Não estava esperando nada e ele me entregou tudo. Digo para vocês que esse livro aqui chegou a me encantar mais, não só por causa da sagacidade, a questão da super divertidíssima do Mark Twain. Eu comparo ele a Gogol e a Charles Dickens, dizendo que o Mark Twain parece que é uma fusão desses dois autores, porque a comicidade dele, a capacidade descritiva de deixar os personagens assim mais, vamos dizer assim, mais humanos possíveis, né? Que era uma coisa que o Charles Dickens fazia muito. É algo sensacional. E aqui no Tom Sawyer, por ser um livro também mais curto, ele tem um ritmo narrativo sempre, vamos dizer assim, indo para algo divertido, mas ao mesmo tempo inteligente e ao mesmo tempo aventureiro, né? Então, eu até comentei no vídeo passado que não tem como a gente comparar e escolher, né, dos 3 melhores livros que o Mark Twain escreveu, porque eles são pares, né? São iguais. Não dá para escolher um. Né? É extremamente difícil escolher um. Mas esse aqui foi mais pela experiência, por ser um livro mais agradável, mais rítmico e mais divertido. Mas não tem como eu dizer para vocês entre ele, Huckleberry Finn e as memórias, né, recordações de Joana d'Arc, porque os 3 são pares. Mas se eu tivesse que escolher pela experiência e tudo, esse aqui fica na lista dos top 10, tá? Pronto, agora a coisa fica séria de fato, né? Aqui a gente vai encontrar realmente livros que merecem estar aqui e eu vou começar a lista aqui falando de um que me espantou, assim, muito positivamente e até hoje acho que foram raros os livros que eu peguei para ler que eu consegui ler em um dia, que foi o Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Eu vi muitos vídeos falando, né, sobre outros livros, né, como Siddhartha, Damien, outros livros bons, mas não tem como comparar com o Lobo da Steppe. Gente, o Lobo da Steppe, ele vai contar a história de um homem que ele passou ali por aquele período, né, super complicado da história, né, da humanidade, né, do nazismo, e é que ele descende de uma das famílias que estavam ali meio que indiretamente, né, ajudando, né, financiando o nazismo, e ele se vê numa situação assim tão suja, tão deplorável, que ele se distancia de tudo isso, deixa tudo isso para trás, e ele assina aqui o Tratado do Lobo da Steppe, que no caso chega a ser praticamente uma autoflagelação social, né, um autoflagelo social. E esse personagem, ele tende realmente assim a ser um personagem autodestrutivo, né?
Mas ele começa um processo de cura, mas uma cura através dos outros, porque vão surgindo pessoas e figuras numa cidade pequena que ele vai se hospedar, que vão conversando com ele, mostrando ali a questão do contato social, mostrando ali outras possibilidades da vida desse homem, e ele também se vê ali dentro de um possível romance com uma moça aqui que aparece no livro. E assim, é uma reestruturação num nível que eu nunca tinha visto na literatura, e me chamou tanta atenção esse tema, né, essa capacidade que o Hermann Hesse teve de falar, né, sobre uma reconstrução de um indivíduo a partir de um período tão complicado, que eu não consegui parar de ler. O final, ele é bem impactante, me surpreendeu sim, mas é extremamente simbólico, tá? Eu não posso falar muito para não estragar o livro, mas é muito interessante. É um livro sensacional que eu recomendo para muitas pessoas. Inclusive, se você quiser começar Hermann Hesse, comece pelo Lobo da Steppe, tá? Não vai ter erro. Agora vamos para os bambambãs, tá? Gente, esse livro aqui terceiro lugar, Ética a Nicômaco. Gente, eu nunca tinha lido nada do Aristóteles, foi o primeiro livro que eu li dele. E a construção que ele faz aqui sobre o papel social, né, do ser humano, a formação de um cidadão, é sensacional. Não é à toa que, assim como Platão e Sócrates, ele fecha o ciclo da construção do ser humano, né? Eu analisando, estudando, eu percebi que Sócrates ele vai ter o dom do discurso, da fala, né, da análise. Platão vai ser o indivíduo que vai analisar os objetos, fazer o estudo sobre os objetos, e o Aristóteles aqui vai não só falar da importância da experiência de conhecer esses objetos de fato, mas também de você ter o conhecimento analítico sobre esses objetos de uma maneira mais profunda, né? E ele faz aqui um estudo do objeto que é o cidadão, né? No caso, ele está fazendo aqui todo o perfil não só do comportamento, mas também que é essencial, né? Que é o caráter, né? Nenhuma pessoa que tenha o caráter bem construído, ela está pronta para governar, muito menos a si mesma, né? Então, ele fundamenta toda a estrutura do indivíduo, do cidadão, a partir do caráter, e nisso ele vai envolver a ética, vai envolver a percepção do bom, né? O que é um ato bom, que é aquele ato que ele é conhecido, é um ato bem estruturado. E outra coisa, ele começa bom e termina bom, ele não começa bom e termina mal, isso nunca vai existir, certo? Então, esse livro aqui é uma joia mesmo da nossa formação como cidadão e como indivíduo. E ele é uma porta de entrada para outro livro, que é A Política, também dele, tá? Então, sensacional, tá? Tá em terceiro lugar, porque esse livro aqui não tem o que falar sobre ele. É uma coisa assim estupenda. Tem uma frase que resume muito bem a obra poética, né, do Fernando Pessoa. Aqui no caso é só o primeiro livro, tá? Tem mais outro volume ali que eu ainda vou ler. E tem uma frase que resume muito bem Fernando Pessoa, que ele dizia que o Fernando Pessoa é um homem que cabe todo um universo dentro dele. E de fato, tá? Gente, eu até estava assistindo alguns vídeos, vendo ali algumas análises, e eu vejo tanto poucas pessoas falando sobre poemas, poesias, tá? E o que esse homem faz com poema, poesia, não pode ser escrito em livro algum, tá? Ele analisa todas as possíveis facetas do ser humano, da humanidade, de tudo que você imaginar em todos os textos dele.
e ele consegue ser até mais profundo que o oceano, até mais profundo que a galáxia, tá? Não tem, assim, muito o que falar sobre ele, porque é só lendo Fernando Pessoa para você entender o que eu quero dizer, né? Existe um texto muito famoso dele, que é a Tabacaria, e é um livro, é um texto, para falar a verdade, é um poema, uma poesia que vai mostrar um pouquinho só de toda a potencialidade aqui do Fernando Pessoa. E ele faz uma homenagem gigantesca a toda a história da navegação portuguesa. E se você não conhece Fernando Pessoa, eu só sinto muito, tá? Eu sinto muito por você, porque é um monstro inigualável, tá? E falando em monstros inigualáveis, chegamos aqui no primeiro lugar da lista, os Lusíadas. Gente, não é à toa que tá no primeiro lugar. É uma obra que pode ser comparada à Divina Comédia, tá? Eu comprei essa versão aqui, que é bem compacta, mas assim, tem gravuras, tem figuras, né, dessa versão aqui da Nova Fronteira. E, gente, eu lia as poesias, os cânticos, né, do Camões, assim, rindo, né? E ele vai contar a história da navegação portuguesa, vai contar a história da influência dos mouros em relação à navegação, né, os monstros que eles eram na época. Aqui a gente vai ter a figura do Vasco da Gama, ele atravessando, né, o Cabo da Boa Esperança, a questão do descobrimento, a libertação de uma princesa espanhola que teve aqui, porque, né, era uma época muito complicada em relação às guerras. E, gente, a musicalidade do Camões é algo inigualável, tá? Eu não conseguia deixar de ler esse livro e ficar rindo de tão maravilhado que eu estava com a beleza estética dos cânticos desse livro. E eu decorei só uma parte aqui, mas é o que ficou marcado, inclusive lá na lápide do Camões, que é naquele cuja a lira sonorosa que seja mais afamada do que ditosa, né? Então se encerra assim os Lusíadas. E assim, eu sou, né, descendente de português. Ter isso aqui foi uma coincidência, mas todo bom português diz que tem uma versão dos Lusíadas consigo e lembra do 10 de junho, que é o aniversário, né, de Camões. Então, assim, fenomenal, belíssimo, estupendo. Todos os adjetivos em relação a belo você pode estar colocando aqui nos Lusíadas, tá? Gente, agradeço a atenção de todos. Esses foram os 10 melhores desse ano, sem sombra de dúvidas. Queria saber o que vocês acharam, sentiram falta de algum, gostariam de indicar algum. Eu penso em, antes do ano encerrar, tá? Fazer um vídeo dos 10 para 2025, mas eu confesso para vocês que eu não sou muito fiel, tá certo? A listas, a coisas que eu faço. Porque as leituras também, para mim, elas têm muito a ver com o momento, com um determinado objetivo, e às vezes eu mudo, né? Eu estava objetivando, né, se vocês viram a lista do ano passado, colocar livros ali mais de literatura, mas quando foi encerrando o ano, por ser uma época de encerramento, eu me vi lendo mais livros de filosofia, né? Então, caso alguém tenha se incomodado, né, tenha causado algum transtorno, peço perdão, mas eu sou humano, tá? Então, eu não gosto assim de criar metas muito rigorosas, porque eu posso acabar mudando, tá? Mas eu agradeço a vocês que estão acompanhando o canal, agradeço quem está assistindo, agradeço quem está indicando, agradeço a toda esse crescimento também que houve no canal e a participação de vocês. E eu também confesso para vocês que, como eu estou ainda, né, sendo introduzido à literatura, a todos esses temas, a opinião de vocês é muito importante. Então, sempre gosto de reforçar a participação de vocês nos vídeos, nos comentários, tá? Me ajuda muito e eu tenho certeza que a gente pode se ajudar, porque assim como vocês estão vendo essas leituras, vocês também me ajudam indicando leituras. Isso é muito precioso para mim, tá certo, gente? Muito obrigado, um excelente ano novo a todos. E eu estou encerrando ainda, né? Por isso que eu falei 74 livros, porque eu ainda estou encerrando um outro ali do George Orwell,
que, para quem me conhece, sabe que eu não poderia estar encerrando ano algum sem ler George Orwell, tá? Mas pode ser que fique pro próximo ano, pode ser que a gente continue nesse, não sei, tá certo? Vamos ver. Mas caso eu encerre, eu prometo fazer ainda um vídeo sobre esse livro, que é um livro muito bom, tá? Que é o Flor da Inglaterra. Obrigado a todos, uma excelente tarde e encontro vocês aí no próximo vídeo.